Pessoal, tudo bem com vocês? Emerson Calixto de Noel aqui. Pessoal, chegou o grande momento para nós estudarmos sobre a mente humana, sobre entender um pouco mais de quem nós somos e como a nossa mente funciona. Tá certo? E hoje eu quero passar para vocês esse conhecimento que esses cientistas brasileiros conseguiram desenvolver através da análise de 6 partes do corpo: cabeça, olho, boca, tronco, quadril e pernas, para saber como a sua mente funciona. Isso foi algo incrível que aconteceu, tá? Com esses empresários, né? O Elton, Vanessa e Renato Torres. Eles desenvolveram essa técnica, como medir 5 principais tipos de mente através da análise do corpo, certo? Então, o que eles fizeram? A base científica deles. Eles pegaram conhecimento de Freud, de Reichen e de Lowen. Tudo aquilo que eles fizeram de experimento, tudo aquilo que eles desenvolveram, eles conservaram, que esses pesquisadores da mente humana fizeram, e aprimoraram com aquilo que eles chamam de o corpo explica, que através de uma metodologia eles conseguem colocar porcentagens no corpo de uma pessoa com as 5 principais mentes. Fica mais ou menos assim, pessoal. Aqui sou eu, né, que eu passei por um especialista do Corpo Explica no período de curso que eu estava fazendo, e ele me avaliou o formato do meu corpo. E foi incrível, gente. Ele foi capaz de falar tudo o que eu sou, somente olhando no meu corpo. Ele nunca conversou comigo. E geralmente esse tipo de pessoa aqui não acredita em Deus, tá certo? Então é um conhecimento da mente humana, tá? Que dá para ser replicado, certo? Então aqui, existe 5 tipos de mente, que eles conservaram o nome daqueles cientistas que eu falei para vocês, que é o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Não assuste com esses nomes, porque são só nomes científicos para preservar e valorizar e honrar aqueles homens que iniciaram esse trabalho, ok? Então aí ele fez o meu análise e deu essas porcentagens. Cada porcentagem dessa é a parte que mais me domina durante o dia. Então seria a mesma coisa assim. Existe 5 Emerson dentro da minha cabeça, e cada um deles opera durante o dia nessa quantidade. Entendeu? Como muitos de nós não temos esse conhecimento, nós permitimos ficar no piloto da nossa mente aquele traço que está na dor ou no sofrimento, sendo que nós temos mais outras opções para colocar para ser o nosso dia produtivo, mas nós não temos esse conhecimento. Então, o traço que está na dor, ele opera, tá certo? E aqui nessa análise corporal sai tudo, ó. Coloquei algumas coisas aqui para vocês. Necessidade de estar com pessoa, necessidade de estar sozinho, emocional ou racional, se eu quero executar ou quero que alguém faça. Tem aqui ambição, tem muita coisa que sai no laudo, né? Eu, como analista corporal, eu posso fazer essa análise para vocês. Hoje está na faixa de R$200 para quem quiser fazer, tá certo? Passo com todas as planilhas sobre como a sua mente funciona. Como eles chegaram nessa conclusão, pessoal? Que existe 5 tipos de mentes. Foi da seguinte forma: esse grande pensador que fez uma revolução na nossa história, chamado Nikola Tesla, ele disse
Se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. E o que seria isso? Tá vendo? Aqui eu separei para vocês um pequeno vídeo para representar esse pensamento de Nikola Tesla, para vocês terem uma noção. Então aqui, essa bandeja aqui, ó, tá vendo? É uma bandeja que tem um cabo aqui, que é passado energia em frequência para ele, e esse branco aqui é areia, tá? É areia. Então, no momento que ele coloca 1820 Hz em frequência, o que acontece com a areia despejada em cima da plataforma preta, da base? Olha que interessante. Forma um desenho. Aí ele aumenta a frequência para 2041 Hz, muda também o desenho, tá vendo? Mudou para 3.240 Hz. O desenho muda. Tá vendo? Colocando mais areia ali. Colocou 3.835 Hz. O desenho nunca é o mesmo. Viu, pessoal? Por que isso acontece, pessoal? Por que isso acontece? Porque a frequência, o invisível, altera o visível. Entenderam? Então, toda frequência invisível vai alterar o visível. Então, aí eu coloquei uma representação aqui para vocês poderem entender. A base vai representar a nossa mente, a base preta. A areia representa o seu corpo e o meu corpo. Os fios com energia representam os nossos pensamentos. Então, quando você pensa dentro da sua mente, o estado do seu corpo altera. Entenderam? Olha lá. O estado do seu corpo altera. O que isso significa? Significa que os nossos pensamentos, desde o ventre da nossa mãe até mais ou menos os 6 anos de idade, desenharam e projetaram o corpo que nós temos. O nosso cérebro, ele desenhou o nosso corpo porque nós pensamos devido ao momento que vivemos. Então tem 5 traços que eu quero transmitir para vocês. E é muita coisa. Então hoje eu vou começar com o primeiro traço, chamado esquizoide. É um nome científico, tá certo? Fica tranquilo. Então, o que esse traço vai ter? Olha aí o formato da cabeça, certo? Do olho, da boca, desse desenho, né? Dessa figura. Olha esse círculo no meio aqui, ó. Deixa eu pegar o mouse. Tá vendo esse círculo quadrado? Isso aqui é o buraco existencial desse primeiro traço. Entendeu? É tudo isso, tá vendo? Então vamos entender um pouco mais sobre esse traço. Se você tem alguma porcentagem. Como é muito difícil, tá, gente? Uma pessoa ter o 100% de um traço só, porque todo ser humano tem 5 tipos de traço na mente. Tinha 5 Emerson lá que eu mostrei para vocês na minha mente, tá? Uma forma para vocês entenderem. E cada um deles tem uma porcentagem. Vamos lá então. Aqui eu peguei a foto de um dos nossos professores aqui do Corpo Explica. E olha a cabeça dele como é que é. Tá vendo esse ponto calvo aqui? Pessoal, não tem cabelo, tá vendo? É testudo, né, que as pessoas falavam na escola, né, o apelido. Mas você sabia que esse tipo de testa, esse tipo de cabeça é considerado gênio dentro do Corpo Explica? Por quê? Porque a cabeça assim comporta um cérebro bem grande, que dá o poder de criatividade para a pessoa. Entendeu?
Então o que que acontece? A cabeça do esquizoide vai ser grande, alongada, tá vendo? Com testa ressaltada, se adiantando um pouco para frente, cabelo mais afastado ou com entradas nas laterais, certo? Então esse vai ser a cabeça do esquizoide. Se você tem uma cabeça nesse formato, com a entrada de cabelo assim, é certo que você tem uma porcentagem desse traço em você. Vai guardando essas informações que mais para frente você vai entender por que o seu corpo desenhou esse tipo de cabeça. Aí, pessoal, existem 6 formas de avaliar o corpo. Por quê? Porque os traços, eles se escondem um pouquinho em cada parte do corpo. Esses olhos, né? É grande, olha o tamanho dele aqui, tá vendo? Tem as pálpebras contornando os olhos, tá vendo? Aspecto esbugalhado como um peixe morto, estrabismo, entendeu? E as pálpebras cerradas, né, que é no meio do olho. Então, se você tem um olho nesse formato, o seu esquizoide, a sua parte esquizoide está nos olhos. Entendeu? Vamos mais para frente. Se você não tem o esquizoide na cabeça, no olho, e se a sua boca for desta forma, fina, com aparência que não quer existir e sem cor, o seu esquizoide está na boca, nos seus lábios. Aqui, essa foto que eu coloquei para vocês está com um tom rosado. Por quê? Porque tem outro traço junto com o esquizoide na boca. Pode acontecer isso, vários traços estar no mesmo ponto. Aí nós temos que identificá-los e colocar a pontuação dentro da planilha para o sistema nos dar a porcentagem, ok? Então eu queria mostrar só para vocês a boca fina aqui. Então se você tem uma boca fininha, com aparência que não quer existir, é porque você tem um traço de esquizoide na boca. Dá uma olhada nesse tronco, pessoal. Sabe aquelas pessoas que não engordam, comem, não engordam? É devido a isso, ó. As quinas ressaltadas, tá certo? Ó, nos ombros, nos cotovelos, nas pernas, e é bem magro. E o corpo é bem alongado, o tronco, entendeu? Do esquizoide. Então, se você tem um corpo assim, você tem uma porcentagem alta no tronco do seu corpo. Olha o quadril deste homem. Ele vai ser um quadril estreito, tá vendo? Com a lateral como se a pele contornasse o osso, os ossos, as nádegas retas, com pouco volume e sem energia. Entendeu? Olha as pernas. Mesmo essas pernas juntas, pessoal, elas não conseguem se unir, formato alicate, porque o esquizoide está nas pernas dessa moça. Talvez você não tenha esse traço que eu falei na cabeça, nos olhos, na boca, no tronco, no quadril, mas a sua perna é de alicate, ou o joelho trava para trás, com a chamada hiperextensão, você tem um traço de esquizoide nas pernas. Tem que ser pontuado para saber a porcentagem de cada parte do corpo. Mas para que saber tudo isso? Quando eu sei a quantidade de esquizoide que você tem no seu corpo, eu vou saber algumas informações poderosas e importantes a seu respeito. Como, por exemplo, o momento que o seu corpo, que os seus pensamentos começou a projetar o seu corpo. Na gestação, parto e primeiro mês de vida. Foi aqui que se iniciou esse processo do esquizoide. Foi quando a sua mãe passou por um momento muito difícil na gravidez
ou te rejeitou, não queria ter você, por exemplo, ou alguma coisa muito difícil, e nesses pensamentos da sua mãe trazia desconforto para você dentro do ventre. E o que você fazia dentro do ventre? Ficava quietinho para não doer, porque quando você se mexia, você achava que você fazendo aquilo que estava causando a dor em você. Então você ficava quietinho dentro do ventre, só pensando. Foi aí que alongou o corpo, a energia foi toda para a cabeça, tá? Crescendo o seu cérebro, crescendo os seus olhos. Geralmente todo esquizoide ele tem estrabismo, e quando não tem estrabismo, tá? Que é aquele olho torto, ele vai usar óculos. Por quê? Porque a lente do óculos é uma forma do esquizoide não se conectar com as pessoas, tá? Porque o esquizoide não se conecta com as pessoas no olhar. Eles não olham dentro do olho da pessoa. Então não tem nada a ver com aquilo que as pessoas falam. Quem não olha dentro do seu olho é falso. Não. É porque a mente dela funciona desse jeito. E descobrindo isso, eu vou descobrir qual vai ser a sua dor existencial, que é se sentir rejeitado, tá? Então aqui já dá para entender se você tem filhos, se você tem marido com esse perfil que eu estou explicando aqui. Se você rejeitar ele, você vai acender a ira nele, você vai trazer dor no coração dele, tá certo? Principalmente as mulheres aí. Se você tem um marido nesse perfil que eu estou mostrando aqui, e se ele for te procurar na hora do sexo, e você não tiver a sabedoria de expressar o que você não quer de uma forma sábia, você pode ferir ele profundamente por falar não na hora do sexo. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado para não desenvolver esse sentir rejeitado para a pessoa, porque essa vai ser a dor existencial delas. Entendeu? Então aqui você já vai entender o seu parceiro, os seus filhos. Além da dor, eles têm recurso também, que é a parte criativa, imaginação e capacidade de raciocinar. Então esse tipo de pessoa vai ter muita criatividade, vai ter muitas ideias, tá? E talvez não vai conseguir executá-las. Por quê? Porque ele vai pensar muito, e quando ele tiver acabando de ter aquele pensamento, aí ele vai querer executá-lo, aí logo já aparece outro pensamento e ele não acaba executando aquele. Entendeu? Então, geralmente os esquizoides vão procrastinar nas suas tarefas, porque eles pensam demais. Então, esse tipo de pessoa, o esquizoide, eles não podem ser criticados nas suas ideias. Entendeu? Se você quer se relacionar bem com seu marido, no seu local de trabalho, entendeu? Com seu professor, com seus amigos, se vocês perceber esse perfil, se você criticar a ideia dele, você não ganha ele. Se você rejeitar ele, você vai estar caçando briga com ele. Entenderam, pessoal? Porque essa é a dor existencial deles. Então vamos lá, 5 coisas que você precisa saber sobre um esquizoide. Eles vão ser muito racionais, entender e explicar como as coisas funcionam é algo muito importante e que deixa eles mais confortáveis. Então eles vão querer saber a razão de tudo, entendeu? Eles são razão. 2, não são chegados em contato físico e eles se sentir melhor se você respeita o espaço pessoal deles, evitar o toque físico. Agora você entende porque o seu filho ele não gosta de ficar te abraçando, ou seu marido não gosta de ficar te abraçando e ficar dizendo a todo momento que te ama? Não é porque ele não te ama, é porque a mente dele funciona desta forma, ok?
Terceiro, eles preferem ficar no mundo deles. Inclusive, procuram formas de se desconectar da realidade, como usar fones de ouvido, ler, ou jogar, ou ficar no celular. Então, quem é esquizoide, se você tem um filho esquizoide, ele não vai sair do quarto jogando videogame. Não é porque ele está em depressão. Ele funciona bem sozinho, funciona bem com a internet, com esse mundo virtual. Entendeu? Quarto, são muito criativos e têm ideias incríveis. Eles conseguem enxergar soluções e caminhos que outras pessoas geralmente nem imaginam que existem. Ou seja, essas pessoas são muito criativas, gente. Por isso que o cabelo deles não cresce na parte da frente, porque o cérebro é grande, tá? E o quinto, eles têm medo de serem rejeitados e a dor básica do esquizoide é a rejeição. Então, quanto mais você criticar o jeito dele ser, mais dor eles vão sentir. Viu que interessante saber sobre o esquizoide? Então é isso que eu queria passar para vocês sobre esse traço de caráter. Você tem 5 desses dentro de você. Hoje você conheceu o primeiro. Então se você tem esse perfil que eu estou falando aqui, essas características, em algum desses 6 pontos do seu corpo, você tem uma grande porção desse traço em você. Ou seja, a dor existencial sua vai ser a rejeição. Então, não importa se o seu pai e a sua mãe te rejeitou, se o esposo te rejeitou, filhos te rejeitaram, você precisa, a partir de hoje, colocar dentro da sua mente, para sua mente entender, entendeu? Que você não é rejeitado, a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não te rejeitou, pelo contrário, ele provou o amor dele para você, se entregando naquela cruz do madeiro. Romanos capítulo 5, versículo de número 8. Então, por que seu corpo se tornou magro, cheio de quinas e com a cabeça avantajada e com o olho grande? Porque a energia sua está concentrada na cabeça, tá? Então é comum essas pessoas estar desligadas da realidade. Não é porque elas têm problemas mentais, nada disso, tá certo? É porque a forma da mente dela agir é desta forma. Espero ter contribuído com a sua vida, espero ter contribuído com o seu jeito de ser. Então, se você está dentro da sala de mentoria, eu preparei uma aula incrível para vocês com os meus professores, que o pessoal do YouTube não vai ter essa aula. É só para as pessoas que estão me honrando dentro da sala de mentoria, ok, pessoal? Então você que está aí dentro da sala de mentoria, você vai receber um vídeo agora com os meus professores explicando de forma mais técnica, mais precisa e mais sólida sobre o traço de caráter esquizoide. Você que tem esse traço de esquizoide, você tem a capacidade de criar as coisas dentro da sua mente. Ou seja, é muito valioso para o nosso exercício de conquista de sonhos. Então, cria dentro da sua mente o seu sonho, a sua realidade que você quer viver. Lembre-se que o visível se manifesta por causa do invisível. Então, nós podemos fazer gestão dos nossos pensamentos. Ser alegre e felizes, porque nós vamos pensar o que nós queremos, ok? E vamos dominar os pensamentos ruins. Fecha seus olhos, eu quero orar com vocês. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, eu quero colocar esse grupo, Pai, maravilhoso, essa sala de mentoria nas suas mãos e pedir, Pai, o teu poder, a tua glória, a tua sabedoria para eles poderem acessar
as suas bênçãos, as suas vitórias, os seus sonhos, metas e objetivos que estão liberadas no mundo espiritual em Cristo, Pai. Não vamos ser abençoados, já somos abençoados. O que nós precisamos agora é só entender e acessar tudo isso. Então eu te peço a capacitação, a sabedoria para essa sala de mentoria te acessar, papai, e trazer do espiritual de Cristo Jesus aqui para a terra. O nosso propósito, Pai, de vida é trazer o céu aqui para a terra, e o nosso final é morar contigo no céu. Então eu te peço, Pai, nos ajuda a compreender, a entender tudo isso e te honrar com cada sonho, com cada meta na nossa vida realizada e cumprida. Que tudo venha a ser para a honra e glória e louvor do seu nome. Que tudo, Pai, da nossa vida venha a ser para te honrar e te glorificar. Assim como nossos pensamentos são invisíveis, o Senhor também é invisível, Pai, e nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Te agradecemos, te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.